Pessoal da OAB, FGV, boa tarde. Então, conforme combinado com vocês, estou aqui no IDC e vou comentar as questões da prova de domingo passado, vou comentar as questões do direito constitucional com vocês, né? Não tem recurso, gente, não tem recurso, tá tudo certinho, mas mesmo assim eu vou comentar as questões, né? Porque o pessoal me pediu, enfim, e vou fazer esse trabalho, esse esforço com vocês. Olha aqui, ó. Como a gente falou em aula várias vezes, né, o direito constitucional tá da questão 13 até mais ou menos a 19, 20, então tá, olha aí, começou na prova agora da FGV a questão 13 em diante ali, foi até a 19, né, porque a questão 20 já era relacionada mais a direitos humanos. Bom, então assim, ó, vamos comentar rapidamente uma por uma ali. Então, questão 13, Pedro, reconhecido advogado na área do direito público, reconhecido advogado na área do direito público, ele é contratado para produzir um parecer sobre a situação que envolve o Pacto Federativo entre os Estados brasileiros. Pacto Federativo, cláusula pétrea, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Ai, prof, eu não pensei nisso. Tá, tudo bem, não se estressa, vamos continuar lendo. Pedro, reconhecido advogado na área do direito público, é contratado para produzir um parecer sobre a situação que envolve o Pacto Federativo entre os Estados brasileiros. Ao estudar mais detidamente a questão, conclui que, para atingir o seu objetivo, é necessário analisar o alcance das chamadas cláusulas pétreas. Com base na ordem constitucional brasileira vigente, assinale, dentre as opções abaixo, a única que expressa uma premissa correta sobre o tema, ou seja, sobre as cláusulas pétreas, e que pode ser usada pelo referido advogado no desenvolvimento de seu parecer. Em resumo da ópera, o que está certo falar sobre cláusulas pétreas? Vamos lembrar das cláusulas pétreas? Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, né? Lá no artigo 60, parágrafo 4º diz que cláusulas tão fortes, tão duras dentro da Constituição que não podem nem ser tendentes a ser abolido por emenda constitucional, né? Não pode retirar o ipsis literis do que está escrito ali, né? Por emenda, quais sejam os direitos e garantias individuais, diz ali, né? A forma de Estado federativa, federação, a separação dos poderes e diz ali também voto direto, secreto, universal e periódico, né? Então são as cláusulas pétreas, cláusulas tão fortes dentro da Constituição que não podem nem ser tendentes a ser abolido por emenda constitucional. A emenda constitucional pode até melhorar, ampliar o entendimento, né? Interpretar cláusulas pétreas. Agora não pode ser retirado o que está escrito ali. Bom, então, letra A. As cláusulas pétreas podem ser invocadas para sustentar a existência de normas constitucionais superiores em face de normas constitucionais inferiores, o que possibilita a existência de normas constitucionais inconstitucionais. Mas por Deus do céu, né? O que é isso? Lembrem quando a gente, na primeira aula do curso do IDC da OAB, né? Quando eu coloco no quadro, que eu passo 20 e poucos minutos, 25 minutos, um pouco mais até, falando na pirâmide de Kelsen, né? Que eu coloco Constituição Federal, coloco aqui emendas constitucionais e aqui as outras normas, né? De ordenamento. E aí eu digo assim, entre toda a explicação que eu dou lá sobre a hierarquia e supremacia de normas, e eu digo, cai, prova isso, né? Lembrem ali, não há de se falar de supremacia de direitos constitucionais com ela própria. Ou seja, não é que não existe supremacia e hierarquia entre direitos, claro que existe. Direitos da Constituição Federal, por exemplo, são hierárquicos, são maiores, né? São mais pesados do que direitos infraconstitucionais, de normas infraconstitucionais. Os direitos da Constituição também são mais pesados em relação a direitos que estão de outra Constituição, por exemplo, Constituição Estadual. Obviamente que pesa mais os da Constituição Federal. Agora, ela com ela própria, em resumo da ópera, do artigo 1º até o último da Constituição Federal, não é que se falar em hierarquia, em peso, pesa tudo igual. Eles são equivalentes, são isonômicos, né? Então, não existe direitos constitucionais inferiores e direitos constitucionais superiores. Não para FGV, isso não é mestrado e nem doutorado. Aqui a gente não sai do que a prova quer, né? Então não existe isso, né? De novo, não é que não exista direitos constitucionais superiores ou inferiores, até existe, mas da Constituição Federal em relação a outras constituições menores. E normas infra também, aí tudo bem, mas ela com ela própria, obviamente que não, né? Então que isso? Outra coisa, ó, olha ali, ó, o finalzinho da letra A. Pois é, o que possibilitaria a existência de normas constitucionais inconstitucionais. Ou seja, lembrem da aula de direitos políticos, quando lá no artigo 14, que eu falo no referendo,
E aí eu falo naquela ação direta de inconstitucionalidade que o STF julgou há muito tempo atrás sobre referendo, que ele disse assim, ó, não há que se falar no Brasil em inconstitucionalidade originária. E aí eu digo, ou seja, a própria Constituição Federal com ela própria, como é que vai ser inconstitucional? Né? Normas inconstitucionais são normas, por exemplo, de direito pós-constitucional frente à própria Constituição. Então, adequar normas que estão abaixo da Constituição a ela. Tudo bem, adequar normas de constituições menores à Constituição maior que a Constituição Federal. Tudo bem também, mas ela com ela própria, não há como a Constituição Federal ser inconstitucional contra ela mesma. Quer dizer, é ela que cria as coisas ali. Então, obviamente, lembrem das aulas, por Deus do céu, a letra A está completamente errada, né? Letra B. Norma introduzida por emenda à Constituição se integra plenamente ao texto constitucional. Norma introduzida por emenda integra-se ao texto da Constituição, não podendo, portanto, ser submetida a controle de constitucionalidade, ainda que sob alegação de violação à cláusula pétrea. Ué, mas e vem cá, e lá no artigo 59 da Constituição não começa lá com emendas constitucionais? Processo legislativo, né, brasileiro, federal, não começa com emenda constitucional? Depois lei complementar, lei ordinária, lei delegada, enfim, medida provisória, decretos, resoluções. Emenda constitucional não faz parte do processo legislativo, não é direito pós-constitucional. Tudo que for direito pós-constitucional, obviamente que sofre controle de constitucionalidade, né? Tudo que está no 59, por exemplo, sofre controle de constitucionalidade. Então, obviamente que embora o iniciozinho esteja certo, o fim da letra B está também fora da casinha, nada a ver. Letra C. Mudanças propostas pelo Constituinte derivado reformador. E daí, quando a professora na primeira aula de Direito Constitucional diz assim, ó, acostume-se com a nomenclatura porque vai cair em prova. Daí na primeira aula, quando eu coloco lá assim, ó, pessoal aqui vê? Quando eu coloco assim, ó, poder constituinte se divide em originário, né? E aqui o originário histórico, revolucionário, enfim, aqui o derivado. E aí eu ponho assim, ó, derivado decorrente, reformador, revisor. E aí eu digo assim, vai cair em prova, acostumem-se com a nomenclatura. Vocês não acreditam em mim, né? Olha ali, ó. Letra C. Mudanças propostas por constituinte derivado reformador. Quem é isto? Emenda constitucional. Mudanças propostas por emenda, porque poder constituinte reformador é o nome que se dá à emenda. Reforma da Constituição, quantas vezes a gente fala em aula? É emendar a Constituição, né? Então, mudanças propostas por emenda estão sujeitas a controle de constitucionalidade, sendo que as normas ali propostas por emenda não podem afrontar cláusulas pétreas estabelecidas na Constituição da República. Certíssima, porque questão de prova de vocês, a gente sempre fala em aula, né? A própria Constituição Federal limita o seu poder de reforma, a própria Constituição Federal limita o seu poder constituinte reformador, a própria Constituição Federal limita o seu poder de emendar cláusulas tão duras, tão fortes dentro da Constituição, cláusulas pétreas que não podem nem ser tendentes a ser abolido por emenda constitucional, né? Certíssima, a letra C está certíssima, mas não gosto de marcar sem ler a D, então vamos ler a letra D. Os direitos e as garantias individuais considerados como cláusulas pétreas estão localizados exclusivamente nos dispositivos do artigo 5º? Direitos individuais, prof, é o artigo 5º. Segura lá. Mas segura lá. De modo que é inconstitucional atribuir essa qualidade de cláusula pétrea a normas fundadas em outros dispositivos constitucionais. Ainda bem que colocaram esse final de frase aqui, porque todo mundo foi bem nessa por causa desse final de frase. Vamos lembrar um pouquinho. Os direitos e garantias individuais considerados como cláusulas pétreas estão localizados no artigo 5º, sim, mas eles não são exclusivos do artigo 5º. Lembra quando, de novo, vou pegar o apagador aqui. Lembra quando, na primeira aula de Direito Constitucional, a gente faz lá um daqueles esquemas, e um dos esquemas que eu faço é assim, ó, direitos e garantias fundamentais são direitos individuais e sociais. Lembram disso? Daí quando eu coloco aqui os direitos individuais, eu no início coloco artigo 5º da Constituição Federal. E depois de toda uma explicação, inclusive das dimensões, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensão, eu digo assim, agora o STF, inclusive, tirou direitos daqui e colocou
colocou aqui, daí eu coloco lá em cima assim, ó, agora o 14, o 15 e o 16 também são considerados direitos individuais, de primeira dimensão, direitos civis, direitos políticos. Então, obviamente que não é só o artigo 5º que traz direitos de primeira dimensão, individuais, primeiro momento de pensar. O 14, o 15 e o 16 também, né? Agora, ainda bem que colocaram o resto ali, que todo mundo foi bem e marcou como errado essa questão. Realmente, cláusulas pétreas também estão consagradas em outros dispositivos da Constituição, né? O próprio artigo 60, parágrafo 4º diz, além dos direitos garantidos individuais, quem mais? A separação dos poderes. Por exemplo, a separação dos poderes está no artigo 2º. A forma de Estado federativa, a federação está tanto no artigo 1º quanto no artigo 18. Então, obviamente que também daí não é inconstitucional ter cláusulas pétreas em outros dispositivos da Constituição. Então, obviamente que a letra D, ela está toda errada, no início e o fim. Letra C, então, né? Letra C é a correta para marcar na questão 13, e observem bem, a questão 13 trouxe, nas alternativas, trouxe praticamente a primeira aula de constitucional inteira nela aqui, ó. Cuidado, gente, olhem o que está sendo dito nas aulas, porque o que diz nas aulas é exatamente o que cai em prova. Muito bem, questão 14. Gente, a questão 14 da prova da FGV, né? O 17º exame agora, né, da primeira fase, a questão 14, ela é a letra A considerada correta, é um novo constitucionalismo. Por que, gente, o novo constitucionalismo? Porque na realidade, o novo constitucionalismo ou o neoconstitucionalismo, né, é a ideia, a mesma coisa de mutação constitucional, que seria o que? Um processo informal de se modificar o significado da Constituição Federal sem que houvesse realmente ou sem que haja alteração do seu próprio texto. Então é modificar o entendimento da Constituição, mas sem escrever, sem reformar, sem colocar emenda constitucional dentro dela. E isso se faz de algumas formas. Uma dessas formas, por exemplo, é através da via interpretativa. E a via interpretativa baseia-se nos princípios, nas ideias principiológicas. Então, é aquele exemplo que a gente sempre dá também na primeira aula, né? Que eu coloco no quadro, mutação constitucional é igual a neoconstitucionalismo, que é igual a hermenêutica constitucional. Aí eu coloco lá exemplos que a gente analisa em aula, do artigo 226, parágrafo 3º, lembra? Do artigo 52, inciso 10. Então, isso tudo, na verdade, significa um neoconstitucionalismo. Ó, modificar o entendimento da Constituição, mas sem escrever em cima dela, sem alterar na emenda, né? Sem colocar modificar o ipsis literis. Então seria só fazer uma interpretação, uma hermenêutica. E isso, uma das formas, como eu já falei, é baseada em princípios. Então olha a questão. 14. Dois advogados com grande experiência profissional e com a justa preocupação de se manterem atualizados concluem que algumas ideias vêm influenciando mais profundamente a percepção dos operadores do direito a respeito da ordem jurídica. Um deles, inclusive, lembra que a Constituição Federal ela vem funcionando como um verdadeiro filtro, de forma que está influenciando todas as normas do ordenamento prático com seus valores. Realmente a Constituição Federal é a origem de tudo no país, então ela influencia tudo. Bom, tudo parte dela, né? Bom, o segundo advogado, concordando com o advogado anterior, adicionou também que existe um reconhecimento, um crescente reconhecimento de natureza normativa-jurídica de princípios. Esse reconhecimento é feito por tribunais, especialmente pelo STF, que, usando princípios, portanto, né, aproxima as concepções de direito e justiça buscadas num diálogo racional, diz ali, e oferecido um papel de maior destaque aos magistrados. Ou seja, quando ele diz aqui sobre essa natureza normativa jurídica dos princípios pelos tribunais, ele quer dizer que todos os tribunais, principalmente o Supremo, têm feito análises principiológicas baseadas no texto da Constituição. Quando fala ali buscadas num diálogo racional, seria buscadas num diálogo social, ou seja, eles pensam a Constituição de acordo com a moral da sociedade, de acordo com os costumes, com os valores morais da sociedade à época, né? Isto é novo constitucionalismo, olha bem. Depois, continuando a questão, as posições apresentadas pelos advogados mantêm relação com uma concepção teórica jurídica que no Brasil e em outros países vem sendo denominada de neoconstitucionalismo, né? Interpretar a Constituição
não escrevendo em cima dela, mas a base de princípios seria, por exemplo, um neoconstitucionalismo, uma mutação constitucional. Então, gente, infelizmente, para vocês, meus alunos que pediram recurso para essa questão, não adianta, não cabe recurso, está correto, né? Teve um aluno que disse, prof, mas o justnaturalismo, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Justnaturalismo é a ideia de direito natural, nada a ver aqui, tá? Nada a ver aqui mostra regras principiológicas. Então é um novo constitucionalismo, que inclusive alguns doutrinadores nem aceitam, outros aceitam, fica, né, à mercê da doutrina, a maioria da doutrina, a doutrina majoritária já aceita esse novo constitucionalismo difundido, né? Tá? Então, isso é um ativismo judicial, é o judiciário ser ativista, né, nos ideais da sociedade, e aí modificando a Constituição baseado nisso. Não tem recurso, é isso que eu quero dizer para vocês. A questão 15, gente, do 17º exame da prova da FGV, OAB, né? A questão 15 eu me lembrei muito do hora H aqui no sábado, viu, Gabi? Eu me lembrei do hora H no sábado. Lembra aquele mundaréu de aluno que tava lá em cima? E aí teve quando eu tava passando no meio de todo mundo assim pra ir pro palco, a menina me disse assim, prof, me gritou de lá, me puxou, né, pela camisa. A senhora vai falar sobre cláusula de reserva de plenário? Eu disse, vou falar sobre controle difuso. Hora H, foi dito isso, né? Olha a questão 15 fala do controle difuso de constitucionalidade. Eu vou ler a questão, tá? Vamos devagar aqui, ó. Ela, na verdade, fala da cláusula da reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal. Olha só, questão 15. Determinado Tribunal de Justiça vem tendo dificuldades para harmonizar os procedimentos de suas câmaras, órgãos fracionários, em relação à análise em caráter incidental da inconstitucionalidade de certas normas, como pressuposto para o enfrentamento do mérito propriamente dito. Prof, não entendi nada. Ô, prof, já me perdi aí. Segura, não tem problema nenhum. Eu já disse várias vezes em aula para vocês, calma, não se estressem quando vocês olham assim uma questão e, meu Deus, o que ela está dizendo? Calma, ó, respira. Vamos de novo. Como é que a gente tem que pensar essa questão? Primeiro eu vou terminar de ler ela. A presidência do referido tribunal manifestou preocupação com o fato de procedimento adotado por 3 dos órgãos fracionários estar em conflito com aquele tipo correto pela ordem constitucional brasileira. Piorou a coisa. Agora sim, como é que a gente tem que pensar essa questão? Quer saber como é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar como foi dito em aula várias vezes, como foi dito no hora H, como foi dito inclusive nos vídeos gravados para vocês de controle de constitucionalidade daqui do IDC, né? Que a gente grava. Olha só, tem que lembrar. Falou em inconstitucionalidade, qual é a matéria? Controle de constitucionalidade. Falou em constitucionalidade como? Vias de ação ou incidente? Em meio de defesa, meio de exceção. Lembram disso? Palavras? Falou no incidente. Incidente de inconstitucionalidade significa controle difuso. Lembrar do controle difuso. E qual é a regra do controle difuso? Artigo 52.10, poderes do Senado, talvez, judiciário, principalmente STF interpartes, mas não só STF, mas interpartes. Essa é a regra do jogo, né? Difuso, não vinculante, enfim. Era aquela história de lembrado reserva de plenário, do artigo 97, que é o controle difuso, né? Se fosse falar em inconstitucionalidade, vias de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de, enfim. Então, controle concentrado, efeitos lado concentrado, como a gente viu. Então, na real, olha só como é que a gente tinha que ler essa questão. Determinado Tribunal de Justiça vem tendo dificuldades para harmonizar os procedimentos de suas câmaras, órgãos fracionários, em relação à análise, isso é problema do tribunal, que estava com dificuldade, né? Em relação à análise de caráter incidental da inconstitucionalidade. Matou a questão. Falou em caráter incidental, falou em controle difuso, é ele que eu tenho que pensar. É isso aí. Tá? Aí vem o finalzinho da questão que diz assim: apenas uma das câmaras adotou um procedimento referendado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale a opção que apresenta o procedimento correto. Resumo da história: assinale a opção que apresenta o procedimento correto no controle difuso. Porque o resto para nós aqui não interessa. Interessa que é controle difuso. Como é que a gente sabe que é controle difuso? Incidente de inconstitucionalidade. Então vamos lembrar um pouquinho. Qual é a regra do controle difuso? Difuso é
O próprio nome diz, é uma declaração incidental. Então eu não queria declarar aquela norma inconstitucional para toda a sociedade. Eu só queria ganhar meu processo contra o Gabriel, que está aqui me filmando. E para mim ganhar meu processo contra ele, tomara que qualquer juízo me desse um incidente, uma declaração incidental ali de inconstitucionalidade, maravilha, eu ganhava meu processo. Só que nós temos a ampla defesa contraditória e meios e recursos inerentes ao processo. Nós temos o artigo 5º, inciso 55, com o princípio do devido processo legal, né? E aí que qualquer juízo pode me dar, no primeiro grau, uma inconstitucionalidade no controle difuso, incidental. Pode chegar ao STF, para que ele confirme lá embaixo, o que foi lá embaixo dado inconstitucional. Pode chegar ao STF, e sempre quando vai ao STF, nem sempre vai, mas sempre quando vai, é através de recurso extraordinário. Agora, até chegar no STF, e ele confirmar ou não a inconstitucionalidade, né, o incidente, mas até chegar nele nós temos o duplo grau. E qual é a regra no duplo grau? Que não é qualquer Câmara ou qualquer turma ou qualquer sessão que pode dar uma inconstitucionalidade ali em caráter incidental. Daí, na verdade, é o órgão especial ou o plenário do tribunal. Porque daí nós temos a chamada reserva, a cláusula de reserva de plenário, que é o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que em controle difuso, quando é no duplo grau, daí não é qualquer Câmara lá vão ter que fazer isso, e sim específico ali, porque é uma questão de ordem suscitada, né? E aí essa questão de ordem, esse incidente, vai ter um órgão específico para declarar inconstitucional ou não. E esse órgão específico, na verdade, é o pleno do tribunal ou o órgão especial. Então, no duplo grau, quando fosse em sede de apelação, como é que funcionaria? Entra um recurso de apelação e daí, obviamente, dependendo do regimento interno do tribunal, vai ser distribuído para alguma Câmara, alguma sessão, alguma turma, enfim. Daí, essa Câmara, a regra é não fazer, não declarar incidente de inconstitucionalidade e sim mandar para o pleno ou mandar para o órgão especial para que eles declarem ou não. Porque tem a cláusula da reserva de plenário. Por maioria absoluta dos membros do pleno ou do órgão especial, eles vão declarar inconstitucionalidade. E é assim que funciona o procedimento. Agora, existe possibilidade, prof, de qualquer Câmara ou qualquer turma ou qualquer sessão num duplo grau acabar dando um incidente de inconstitucionalidade sem mandar a questão de ordem para o pleno? Até existe uma possibilidade. Por quê? Porque daí aqui nós temos um princípio chamado princípio da economia processual, né? Que é quando o STF já decidiu sobre o assunto, então ele já decidiu sobre aquela matéria, ou então quando o próprio órgão ou especial ou pleno do tribunal também já decidiram sobre aquele assunto, sobre aquela matéria. Então não tem por que mandar de novo para eles. Aí, né, copiando essa decisão, a Câmara ou a turma específica ali que foi distribuído o processo até pode fazer. Mas é quando tem decisão. Decisão de quem, prof? Decisão unicamente do STF em relação ao tema e não do STJ, como diz ali. Para quem me perguntou sobre a letra B. Tá? Segura lá que a gente já vai ver. Decisão do STF ou então do próprio tribunal ali, o órgão especial ou o pleno dele próprio. Tá? Então vamos ver qual é que se encaixa nesse procedimento que a gente acabou de falar. Letra A. A primeira Câmara, ao reformar a decisão de primeiro grau, em sede de recurso, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade na norma que dava suporte ao direito pleiteado, entendendo que o sistema jurídico reconhece essa possibilidade ao juízo monocrático por razões lógicas e também se estende aos órgãos de recurso. A primeira Câmara, a Lavonte não poderia declarar, ela teria que receber o processo e mandar para o pleno ou para o órgão especial, essa era a regra, né? Então, errado, o juízo de primeiro grau pode, qualquer juízo pode, mas no duplo grau não é qualquer um que pode. Errado? Então, letra B, a segunda Câmara analisou o recurso interposto e reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma, né, fundamentando-se em cristalina jurisprudência do STJ. Se dissesse STF relacionado ao tema, até eu diria, é uma das possibilidades que se dispensa o procedimento da reserva da cláusula de plenário. Mas não STJ, por Deus do céu, tá errada, pelo finalzinho. Letra C. A terceira Câmara, ao analisar o recurso interposto, reconheceu o incidente de inconstitucionalidade, fundamentando-se em pronunciamentos já anteriores do próprio órgão especial do tribunal. Tá. Daí é uma forma que se dispensa a reserva de plenário. Certíssima.
Tá, tudo bem, mas eu não gosto de marcar sem ler as outras. Então assim, ó, letra A, fora da casinha. A letra B, fora da casinha. Por enquanto eu fico com a letra C. Letra D. A quarta Câmara, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da norma, solucionou a questão de mérito, afastando a aplicação da referida norma, apesar de estarem presentes os seus pressupostos de incidência. Observe que aqui não deu nenhuma exceção, não disse que ela julgou o mérito, ela nem poderia julgar o mérito, né? Não assim, ela teria que analisar primeiro o incidente de inconstitucionalidade. E aí a regra é... a regra que a gente já falou, enfim, não vamos repetir. Então ela não poderia julgar o mérito, não assim, né? Obviamente errado também, tá? Então a letra que se encaixa no procedimento que a gente viu é a letra C, né? É a letra C. O gabarito consta, deixa eu só confirmar assim, aqui, o gabarito é a letra C mesmo, certíssimo, tá? Vamos para outra? A questão 16, gente, ela é chatinha de fazer. Ela eu até considerei, não pela matéria, mas eu, pensando em vocês, eu considerei a mais chata de fazer, tá? Porque é ali do artigo 21 a 24 da Constituição Federal, são as competências dos entes. Mais precisamente fala da competência do artigo 22, competência privativa da União, né? Inciso 1º, na verdade, fala ali. Então, vamos só lembrar um pouquinho. A competência privativa da União, o que é do artigo 22? Tudo que está escrito ali é da União fazer, é uma lei federal sobre o tema. Quando a União quer, ela delega para os estados. E, obviamente, que se ela delegar, é que o Estado pode fazer. Se ela não houver essa delegação, que o parágrafo único, inclusive, do artigo 22 diz, é através de lei complementar que ela delega, matéria reservada à lei complementar. Se não houver essa delegação, seria inconstitucional o Estado fazer a lá vão ter, sem primeiro ter essa delegação da própria União delegando para os estados. Então, seria inconstitucional o Estado fazer assim, a lá vão ter, porque estava a fim de fazer. Né? Então isso é a ideia do artigo 22 da Constituição Federal, privativa da União, porque é primeiro dela e se ela quer, ela delega para o Estado, mas ele não pode fazer sem a delegação. Bom, aí vem a questão 16 e diz assim: prof, por que o Estado não pode fazer sem a delegação? Porque se fizer é inconstitucional, tá afrontando, precisa da delegação, precisa de uma lei complementar delegando, tá? Essa é a regra. Bom, aí vem a questão 16 e diz assim: determinado estado da federação vivencia sérios problemas de segurança pública, sendo frequentes as fugas dos presos transportados para participar de atos processuais que são realizados no Poder Judiciário. Para remediar essa situação, foi editada uma lei estadual estabelecendo a possibilidade de utilizar um sistema de videoconferência no âmbito daquele estado. Diante de tal quadro, assinale a afirmativa que se ajusta à ordem constitucional. Então, observem aqui que foi feita uma lei estadual estabelecendo esse sistema de videoconferências que era para evitar fuga de presos na hora do deslocamento, né? Bom, maravilha a lei. Só que lembrem que no artigo 22, inciso 1º da Constituição, diz, entre outras coisas, compete privativamente à União legislar sobre direito penal e processual penal. E isso nada mais é do que direito penal e processual. Então, é uma competência privativa da União. Tá, não poderia ter a lei estadual então, prof? Claro que sim, mas aí teria que dizer na questão assim, ó, a União delegou para o Estado a possibilidade desse Estado fazer e ele fez porque a União delegou antes por lei complementar. Como a questão da FGV não disse, é porque não é para pensar que isso foi feito. Porque se o legislador da prova quisesse que se pensasse que isso foi feito, que houve a delegação, ele teria colocado aqui. Ele não colocou porque ele quer que diga assim, opa, só um pouquinho, maravilha essa lei estadual, mas ela só poderia ter sido feita se houvesse a delegação. Não houve inconstitucionalidade da lei estadual, porque está afrontando a competência privativa da União. É isso que eles querem que pense. Vamos ver o que está se encaixando aqui? Vamos ver o que se encaixa? Letra A. A lei estadual é constitucional porque a matéria se insere na competência local dos Estados-membros, versando sobre assunto de interesse local. Em primeiro lugar, mesmo que ficasse em dúvida se é constitucional ou inconstitucional, na verdade é e a gente já viu por quê. Mas mesmo que vocês ficassem em dúvida, na boa, regra que a gente falou em aula várias vezes, são jogo de palavras.
Para FGV, o artigo 21 a 24 é jogo de palavras. Interesse local, eu disse, a questão local não cabe. Interesse local não é uma palavra que se use para lei estadual, é uma palavra que se use para lei municipal. Artigo 30 da Constituição. Lembram daquele quadro imenso que a gente faz? E aí eu coloco as palavras, uma delas, inclusive, lá no finalzinho do quadro é interesse local, município. Então, lembrem de toda aquela ideia que a gente falou na aula, jogo de palavras aqui, as palavras excluem as questões. Interesse local não cabe aqui para estados, já estava fora da jogada. Bom, e aí os alunos, né, que fizeram com a gente o curso, lembram bem disso, desta aula aí. Então, olha bem como que a gente conhece aqui no IDC, a banca, olha bem. Letra B, a lei estadual, ela é inconstitucional, porque afronta a competência privativa da União para legislar sobre direito processual penal. Certíssimo, certíssimo, exatamente essa ideia que a gente chegou quando a gente leu ali a questão. Né? Bom, não gosto de marcar assim, prof. A letra A está fora da jogada, até porque as palavras não combinam. Vou ler a letra C. A lei estadual ela é constitucional porque a matéria se insere no âmbito da competência delegada da União, versando sobre direito processual. Bah, prof. Olha só, a letra C está certa, é delegável mesmo da União, é um direito processual ali, mais precisamente penal, né? Por que não dava para marcar a letra C? Porque, em primeiro lugar, a lei só seria estadual, a lei estadual só seria constitucional se em cima, no caput da questão 16, dissesse a União pensou nesse assunto e delegou a possibilidade dos estados fazerem essa lei estadual sobre o sistema de videoconferência. Aí tudo bem para marcar a letra C. Mas como não deu toda essa explicação, entenda-se que eles fizeram a lá vão ter. O estado fez a lá vão ter. Então por isso que a letra C não adianta marcar recurso. Não cabe recurso porque não diz nada sobre a União delegar. Tá? Só poderia ter recurso se dissesse em cima. Então a letra B ainda continua sendo com o viés certo aqui de se pensar. Né? Letra D. A lei estadual ela é inconstitucional porque o comando normativo dessa natureza, por força do princípio da simetria, deveria estar previsto na Constituição estadual. Misturaram matérias. O princípio da simetria não tem nada a ver com as competências do artigo 21 a 24. E outra, essa coisa de ter que estar escrito na Constituição Estadual também não chama de princípio da simetria, é um outro nome, norma de reprodução obrigatória. Então misturaram matérias aqui, nada a ver, né? Letra B mesmo é a correta, letra B é a correta. Vamos para a próxima questão. Gente, a questão 17 da prova da FGV, do 17º exame, né, de domingo agora passado, estava no quadro, no hora H, no sábado, né? Eu me lembro, inclusive, quando, meio a toda aquela multidão de alunos, tanto presencial quanto em EAD, eu disse assim, ó, para todo mundo agora, ninguém anota nada. Olha pra cá pro crime de responsabilidade, porque crime de responsabilidade vai cair em prova para vocês. Eu lembro ainda que eu fiz o esquema deles ali e disse, vai cair em prova, me preocupo com crime de responsabilidade, vem em prova, como é que funciona o procedimento, né? E aí a gente começou a falar no procedimento. Então, olha bem, questão 17, um representante da sociedade civil apresentando indícios de que o presidente da República teria ultrapassado os gastos autorizados pela lei orçamentária e, portanto, cometido crime de responsabilidade, denuncia o chefe do Poder Executivo Federal à Câmara dos Deputados. Né? Ainda bem que denunciou a Câmara, né? Porque a denúncia a gente viu que é feita sempre para a Câmara e o processo de julgamento é na pessoa do Senado Federal, né? Para crime de responsabilidade, lembrem o que a gente viu, inclusive, em aula e no hora H. 2/3 da Câmara dos Deputados, né, autorizam, e o processo de julgamento, 2/3 do Senado Federal, maioria absoluta, condena, né? Então é 2/3, e 2/3 é maioria absoluta. Maioria absoluta é metade mais um da casa, né? Então, vamos de novo.
um representante da sociedade civil, apresentando indícios de que o presidente da República teria ultrapassado os gastos autorizados pela lei orçamentária e, portanto, cometido crime de responsabilidade, denunciou o presidente à Câmara dos Deputados. Maravilha até aí. Protocolizada a denúncia na Câmara, foram observados trâmites legais e regimentais, de modo que o plenário pudesse ou não autorizar a instauração do processo e julgamento lá pelo Senado, né? Do total de 513 deputados da Câmara, porque o total a gente já viu que é 513 mesmo, né? Apenas 400 estiveram presentes à sessão, sendo que 260 votaram a favor da instauração do processo. Então 260 não é metade mais um, né? 260 não é metade mais um. Por quê? Porque maioria absoluta é metade mais um da casa, né? E isso dá 267 deputados federais. Gente, a questão 18 nada mais é do que a primeira aula dos poderes, quando a gente fala no artigo 2º da Constituição Federal, né? Da independência e da harmonia dos poderes. Então lembra quando eu falo para vocês que são 3 poderes, né? E obviamente depende do ente, porque não há poder judiciário a nível municipal, enfim, né? Mas são 3 poderes, né, da União, independentes e harmônicos entre si. E aí a gente fala que a independência significa a função típica para cada poder, né? E que a harmonia significa a função atípica, a função subsidiária. Ainda eu coloco também no quadro, né? E digo assim, ó, a função de harmonia dos poderes, para cada um dos poderes, né? Eles também exercem, além da sua função típica de independência, a sua função de harmonia, esse sistema de controles, de freios e contrapesos dos poderes, né? O checks and balances. Então, nada mais é do que aquela parte da aula que a gente fala bastante aqui sobre a teoria tripartite dos poderes e o que significa a independência e a harmonia do artigo 2º. Olha bem como é que diz a questão 18. A discussão a respeito das funções executiva, legislativa e judiciária parece se acirrar em torno dos limites do seu exercício pelos 3 tradicionais poderes. Nesse sentido, sobre a estrutura adotada pela Constituição Federal Brasileira de 88, assinale a afirmativa correta. Ou seja, relacionada aos 3 poderes, faça análise, né, da afirmativa correta. Letra A. O exercício da função legislativa, ela é uma atribuição concedida exclusivamente ao Poder Legislativo como decorrência natural de ser considerado o poder que mais claramente representa o regime democrático. Não, o regime democrático significa, né, o povo participar na elaboração das decisões políticas de um país, não obrigatoriamente tem a ver com os poderes. Os 3 poderes, os 3 são de forma equivalente na democracia, cada um com a sua função típica, mas os 3 contribuem de forma equivalente para a democracia. Então não tem essa de um poder ser mais democrático que o outro, só porque tem mais pessoas do legislativo, né, fazendo normas. Não, absolutamente essa ideia de representar a maioria do regime democrático, isso não condiz, tá? Mas mesmo que estivesse pensado, né, que se pensasse, não, mas afinal de contas o legislativo é muito mais pessoas, são 513 deputados e 81 senadores, diferentemente do judiciário e principalmente diferentemente do executivo, né? Então mesmo que se pensasse assim, não é exclusiva do legislativo. Por quê? Porque eles têm a função típica, cada um tem a sua, o legislativo legisla, o executivo faz a execução, né, dos serviços públicos, enfim, e o judiciário faz a jurisdição, os julgamentos, mas não exclusivamente, porque é a função típica de cada poder, mas eles têm a harmonia. Eles têm esse sistema de controles, de freios e contrapesos dos poderes, o que a doutrina chama de checks and balances. Então, não é exclusivo de cada poder. Os outros poderes também fazem a função atípica, né, de um ou outro. Então, o judiciário também legisla e executa. O legislativo também executa e julga, né? Então, nós sabemos disso e já vimos vários exemplos. Então, não é exclusivo. A letra A está errada. Letra B. O exercício da função jurisdicional é uma atribuição privativa do Poder Judiciário, embora se possa dizer que o Poder Executivo, no uso do seu poder disciplinar, também faça o uso da função jurisdicional. Quase tudo está certa nessa letra B, né? Por quê? Porque realmente o Poder Executivo ele tem a função de harmonia, então ele legisla e julga também. Por exemplo, o julgamento é quando ele exerce os seus pares, os seus poderes disciplinares, né? É uma função atípica de julgamento mesmo, né? Da harmonia. Só que está errado dizer que é uma atribuição privativa do judiciário, porque a ideia da palavra privatividade,
né? Não é para judiciário. A ideia da palavra é privatividade, e aí aquilo que foi colocado lá no hora H, lembram quando eu coloquei o artigo 84 em aula, quando eu coloquei o artigo 49 e 48 em aula, e eu disse assim, ó, não troquem por Deus do céu as palavras. Falou em privatividade, é só Câmara ou só Senado, ninguém mais, porque a doutrina do direito constitucional entende assim. Falou a palavra exclusividade, não é para qualquer um do legislativo, é Congresso Nacional, é o bicameralismo e as duas casas juntas. Falou em privatividade, é para o executivo, para as competências do poder executivo no artigo 84. Então o que eles fizeram aqui foi misturar conteúdos, eles misturaram os conteúdos às atribuições. A palavra privatividade está errada para o judiciário, tá? De resto está correto. Realmente o executivo ele tem função jurisdicional, por exemplo, nos seus pares, nos seus poderes disciplinares, né? Por causa da harmonia dos poderes, tá? Mas ali a palavra privatividade não está correta. Não se fala em privativa e nem exclusiva para judiciário. A questão de privativa e exclusiva a gente só pensa no executivo e no legislativo, tá? Então, por isso. Letra C. O exercício de funções administrativas, judiciárias e legislativas deve respeitar a mais estrita divisão das funções, não existindo possibilidade de que um poder venha exercer atipicamente funções afetas a outro poder. Nada a ver, né? Quantas vezes a gente já falou na harmonia dos poderes, que significa abaixo da função típica, abaixo da função básica para a qual eles servem, subsidiariamente falando, acessoriamente falando, eles exercem a função um do outro poder também. Num sistema atípico de controle, né? Numa função atípica, mas existe. Então, errada a letra C. E a letra D, certíssima, quando diz que a produção de efeitos pelas normas elaboradas pelos poderes legislativo e executivo pode ser limitada pela atuação do poder judiciário, no âmbito de sua atuação típica de controlar a constitucionalidade ou a legalidade das normas do sistema. Sistema de harmonia dos poderes. Ou seja, o que quer dizer a letra D é quando o legislativo faz uma norma, que é a função típica dele mesmo de fazer. Quando o executivo faz uma norma, numa função atípica, porque não é competência do executivo, né, de independência, a função típica dele fazer norma, mas harmonicamente ele pode. Por exemplo, o artigo 62, medidas provisórias que são feitas pelo presidente da República, com referendo do Congresso, mas é feito pelo presidente. Própria lei delegada lá no artigo 68, né? O Congresso delega ao presidente, é ele que faz. Tem matérias que ele não pode fazer por lei delegada, enfim. Mas então ele também harmonicamente faz funções legislativas. Quer dizer que quando o legislativo faz a função que ele serve para fazer, que é legislar, quando o executivo faz a função que não é dele, mas que ele pode, numa harmonia, que é legislar, o judiciário também pode atuar numa harmonia. Por quê? Porque ele é que julga. Então ele é que controla a constitucionalidade ou a legalidade dessas normas. Certíssimo? Certíssimo. Aqui brincou, olha bem o que fez a letra D. Brincou com a função típica do legislativo, em relação a ele mesmo, com a função atípica do executivo de executar normas, em relação ao executivo, e com a função típica de jurisdicionário do judiciário, com a função de independência do judiciário. É a função dele fazer controle de normas, né? Julgar. Certíssima a letra D. A letra D demonstra a independência e a harmonia dos poderes. A letra D demonstra o artigo 2º, bem perfeito, da Constituição Federal. Tá? Então, tá aí respondida a questão 18 também. Gente, e por final, a questão 19 fala nas CPIs, né, nas comissões parlamentares de inquérito. O que afinal prescindiria de ordem judicial e o que, né, e o que pelas alternativas ali, o que a CPI teria que fazer com a ordem judicial e o que ela poderia fazer sem. Na verdade, ali o que nos interessa é qual que prescindiria de ordem judicial. Qual o poder da CPI ali que não precisaria ter ordem judicial, né? E aí a que se encaixa ali é a letra C. A letra C, a quebra de sigilo fiscal dos servidores públicos que, sem aparente motivo, apresentaram público e notório aumento do seu padrão de consumo. Por que a letra C? Porque, de novo, né, gente, em regra, existe um princípio constitucional, princípio chamado, inclusive, reserva da jurisdição, né, princípio constitucional da reserva da jurisdição, que alguns atos, né, ficam reservados estritamente ao Poder Judiciário, né, e inclusive essas limitações do que é reservado ao Judiciário
e o que não é reservado no caso das CPIs, o que elas podem fazer sem a autorização do judiciário. Tudo isso tem sido objeto de vários arrestos, inclusive relacionados ao tema, né, de várias jurisprudências do STF relacionadas ao tema, inclusive. Por exemplo, no mandado de segurança 23.452, é um mandado de segurança ali onde o STF demonstra o que precisaria de ordem judicial e o que não precisaria para questões de comissão parlamentar de inquérito, né? E também no informativo 212 do STF fala sobre o assunto, várias situações ali em que precisa e não precisa. Em resumo da história, a letra A, a letra B e a letra D, todas obrigatoriamente, né, seria imprescindível a autorização do judiciário ali. Busca e apreensão de documentos, precisa de autorização judicial, até mesmo por essas próprias jurisprudências do STF, até mesmo, né, no mandado de segurança, informativo 212, ele demonstra que precisa, né? A letra B, autorização ali para interceptação de comunicações telefônicas, óbvio que precisa, e isso é constitucional. O artigo 5º, inciso 12, inclusive, diz, né, que precisa de ordem judicial, então óbvio que não prescinde, ao contrário, imprescinde a autorização judicial nesse sentido. A letra A, determinação de prisão preventiva, né, salvo em flagrante, então obviamente que precisa também, tá? Agora, a letra C, a quebra de sigilo fiscal do servidor, seria um poder da Comissão Parlamentar de Inquérito ali, né, que prescindiria de ordem judicial para isso. Prof, onde é que eu acho a matéria? Então, falei, né, esse informativo 212 do STF é muito interessante ler. Tem um mandado de segurança também, 23.452, que é um mandado de segurança bem interessante ali para estudar também esses poderes da Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? E esses arrestos aí do STF sobre o tema. Certo? Bom, gente, então era isso, né? Então as questões todas já foram comentadas da primeira fase e bora lá agora para a segunda fase, né? Então vamos lá agora para a segunda fase. O pessoal que passou na primeira fase, matriculem-se na segunda fase, né? Escolham a que vocês sentem no chão, escolham a que vocês gostam, né? Prof, a gente gosta de civil, então vem para civil, processo civil, que a professora Letícia está esperando vocês, né? Prof, a gente gosta de penal, então vem pra cá, que o professor Davi André também tá aqui, tá esperando vocês, tá? Prof, a gente quer constitucional, vai ter curso de constitucional na segunda fase, o curso vai ser presencial e também em EAD, né, ao vivo. Então nós vamos ter mais de 15, 16 aulas, agora até depois tem que, não lembro agora, meu coordenador parece que me deu 17, 18 aulas, pra gente poder ver toda a matéria do direito constitucional para a segunda fase da ordem, inclusive as peças de direito constitucional, as peças que caem. Então a gente vai estudar todas, uma por uma e não é muito, são de 7 a 10 peças de direito constitucional, sendo que na verdade nem caíram todas as peças de constitucional, né? Então até hoje cai algumas peças, não todas, são poucas peças e é muito fácil a visualização de qual peça eles querem. A gente vai estruturar a peça, vai saber montar a peça, simplesmente assim, ó. Quem gosta da matéria, quem sente chão, quem sente, né, que tem base para fazer aquilo ali, não se preocupem com o resto, simplesmente venham, matriculem-se, que o resto a gente faz aqui, tá? Então, desejo a todos, né, uma bela finalização aí de prova, porque nós temos ainda a segunda etapa, né? Não se preocupem, porque é o seguinte, todo mundo tem o seu tempo determinado, existe um tempo determinado para tudo, né? Às vezes a gente é que é muito ansioso e quer as coisas, né, de uma hora para outra, né, Rodrigo? Mas a verdade é que tudo tem o seu tempo. Então, assim, ó, não se preocupem, simplesmente, não passei na primeira fase. Não desiste, mas nem que não tenha passado várias vezes. Não desiste, a não ser que não seja o que vocês querem. Porque se realmente é o que vocês gostam, é o que vocês querem, não desistam, vão atrás do sonho de vocês, ouçam o coração de vocês. Ouçam o coração de vocês, porque é com o coração que a gente faz as coisas bem feito. É com o coração que a gente consegue ter prazer nas coisas e satisfação e realização pessoal. Então, assim, ó,
às vezes, né, tem tanta gente que fala negativo, né, em relação às coisas. Por exemplo, quantas vezes alunos, né, nos procuram e dizem: ah, prof, mas a minha mãe, meu pai, né, não me dão apoio, falam que, puxa, já rodei tantas vezes, então não é pra mim, tio, tia, primo. Olha, pra falar negativo sempre tem muita gente, né, mas eu me lembro de um vídeo do ator Arnold Schwarzenegger, né, que agora até tá no cinema de novo com o Exterminador aí. E eu tenho um videozinho dele no YouTube, procurem pra ver, que ele fala, né, que durante toda a carreira dele, muitas foram as críticas, que lá no início, inclusive, diziam assim pra ele: mas o teu porte físico não é de ator, porque antigamente, né, o porte de ator era mirradinho e ele era bem musculoso, né? Então, o teu porte físico não é de ator, tu não vai ser reconhecido nessa profissão. Imagina o teu nome estar numa tela de cinema, né? Só na pronúncia já não vão nem querer ver o filme, né? E hoje a gente sabe que ele é um dos atores mais bem reconhecidos e muito mais bem pagos também, né? Então, obviamente que ele não desistiu. Ele também disse nesse mesmo videozinho que rola no YouTube, ele diz o seguinte, que ele também queria muito, ele participou de campeonatos de fisiculturismo, enfim, e ele queria muito ser campeão, né? E a primeira vez que ele foi participar, teve gente que disse: não, embora tu seja musculoso e tal, mas tem muita gente melhor, muita gente que é melhor porte para isso do que tu, inclusive. Tu não vai ganhar. Mesmo que tu vá, tu não vai ganhar. Esquece isso. Fisiculturismo, esquece também que não era. Pois por 13 vezes consecutivas ele foi campeão de fisiculturismo. 13 vezes consecutivas. E aí a conclusão, inclusive, que ele diz é: nunca tomem um não como resposta, a não ser que vocês mesmos queiram esse não, que vocês mesmos digam não. Porque senão, não deixem pessoas negativas influenciar, né? Existe as coisas na vida que as coisas que são de vocês e ninguém vai tirar. A única pessoa que pode realmente interferir nisso tá lá em cima, e ela é tão bondosa, ele é tão bondoso, né, que ele certamente não vai colocar negativismo, tá? Então o que é de vocês, façam esforço, obviamente que as coisas são feitas com esforço, né? Eu tenho que fazer esforço para a coisa dar certa, mas existe uma pessoa lá em cima que cuida de cada um, e ele sabe aonde aperta o sapato de cada um, tá? Então, a gente aqui no curso, seja lá qual for a segunda fase que vocês escolherem, a gente gosta muito de vocês. Eu amo vocês. Vocês, assim como eu influencio a vida de vocês, e eu sei que eu influencio, porque vocês me têm no Face, vocês me dizem isso todos os dias, com elogios, com um monte de coisa. Eu quero que vocês saibam que vocês também influenciam muito a minha vida. Eu amo muito vocês e eu não seria realizada se eu não tivesse vocês, tá? Então venham, simplesmente venham pra cá e deixa que a gente faz o resto, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso, tá? Então, beijo muito grande, sucesso aí, parabéns pra quem passou na primeira fase e vamos lá, segunda fase, tá? Vamos passar também. Fui!